Oi, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pra recomendar pra vocês o filme animado The Witcher, Lenda do Lobo. Já estreou na Netflix, então se você ainda não assistiu, pode ficar tranquilo porque nesse vídeo não vai ter spoilers. A intenção é justamente eu te dar 5 motivos pra você dar uma chance pra esse filme e ir lá conferir. Então antes de falar quais são esses motivos, eu vou falar um pouquinho da história. É um prequel da série The Witcher, né? Então se passa antes do Geralt aparecer. E é num momento da história onde os bruxos estão, assim, numa fase boa. Tem bastante bruxo, tem muitos monstros, porque a gente vê na série, né, no live action, que os bruxos são muito poucos, que os monstros estão meio que começando a acabar, começando a sumir, então os bruxos não são mais tão necessários assim, né? Então pode-se dizer que em The Witcher, Lenda do Lobo é um momento do ápice, assim, dos bruxos. E o protagonista da história é o Vesemir, e vai acompanhar ele em algumas aventuras ali rapidinhas, mas vai chegar num momento onde vai dar tudo errado. Não vou falar o porquê, como acontece e tudo mais, mas é quando o povo começa a ver os bruxos com maus olhos, né? Então vai começar a ter um rebuliço aí que vai se encaminhar para o que a gente vê na série com o Geralt. Então, bem resumidamente, é isso, é basicamente, literalmente, a história pré-Geralt. Então, o primeiro motivo para você assistir, como eu falei, é que tem muitos bruxos, tem muitos Witchers. E isso eu acho muito legal, porque em The Witcher, na série live action, a gente vê só o Geralt, basicamente. Eu nunca joguei os jogos, mas eu sei um pouquinho da história assim por cima, mas eu li o primeiro livro, por enquanto tem os outros dois ali, o segundo e o terceiro, eu vou ler mais outros. Inclusive, acho que eu fiz um vídeo fazendo a comparação do primeiro livro com a primeira temporada da série, e basicamente, então, eu só conheço o Geralt como um bruxo. Então, realmente, pra mim, ver mais bruxos foi algo muito legal. Você vê ali, tipo, vários bruxos, eles interagindo, como que era a vida deles na grande sede dos bruxos, e eles saindo pra beber e se divertindo e treinando. Então, assim, é uma coisa que eu queria muito ver, então eu fiquei feliz que a série mostrou isso. Inclusive, eu já engato aqui o segundo motivo pra você assistir o filme, porque ele vai se aprofundar bastante nessa história dos bruxos, né? Eu, como falei, eu ainda tô lendo, não joguei, então não sei quão profundamente os jogos entram na mitologia dos bruxos, mas a primeira temporada de The Witcher quase não citou isso, né? Confesso que eu não lembro aqui direito, mas não teve um aprofundamento aí na mitologia deles, como é a iniciação deles, né? Como os garotinhos viram bruxos, como é o treinamento deles. E esse filme vai mostrar isso. Então eu achei muito legal porque eu comecei a entender melhor da onde vêm os bruxos, como eles surgem, como é o treinamento deles, toda aquela transformação que falam e tudo mais, né? Chamam eles de mutantes, então por que isso e tal? E eu achei muito legal a forma como eles mostraram isso nesse filme, porque não é o foco do filme, mas é interessante porque como é um prequel, assim, né, não é a origem dos bruxos, nem nada do tipo, mas vai mostrar como os bruxos são treinados, como eles acontecem, qual é essa mitologia deles. Então eu achei isso bem legal, bem interessante e fiquei feliz que eles abordaram isso no filme, porque pra mim era uma lacuna que fazia falta ali na história do Geralt, por exemplo, né, que é o bruxo que eu conheço e me apeguei. Agora eu também estou apegada ao Vesemir, porque, gente, que homem, ou melhor, que bruxo. Mas então eu fiquei muito feliz que abordaram isso nesse filme e foi de uma forma bem rapidinha, assim, sabe? Não, vamos focar nisso agora, não. Está ali no meio da história, vai rolando e rola bem, desenrola bem o que eles querem mostrar. Então ficou bem legal, bem ágil e combinando com a história. O terceiro motivo para você assistir esse filme, esse é para quem gosta de lutas e monstros e violência, porque vale dizer que esse filme tem uma violência bem gráfica, inclusive eu assisti enquanto eu estava almoçando, não recomendo. Mas assim, se você assistiu Castlevania, por exemplo, é a mesma ideia. Inclusive, a cena inicial de Lenda do Lobo, eu tinha certeza que estava começando no episódio de Castlevania. É mesmo estúdio, até o mesmo ator do inglês, né, o Tel James, ele dubla
o Belmont e o Vesemir. Eu particularmente não associei a voz na hora, então eu não fiquei lembrando do Trevor, mas é o mesmo ator que dá a voz para os personagens. Então assim, se você gosta de Castlevania, inclusive, é um motivo aí, um motivo bônus pra você assistir The Witcher Lenda do Lobo. Mas então, voltando ao terceiro motivo, né, que eu falei que lutas, monstros, violência, tem muito. As cenas de luta são muito legais, são muito boas. Eu achei que as coreografias que eles fizeram ali na animação ficaram muito bem feitas. Tem muito monstro, tipo, muito monstro mesmo. Assim, exércitos de monstros, e nem é exagero. E as cenas são muito boas, as cenas de batalha ali com os monstros e tal, são bem legais. E como eu falei, né, a violência é gráfica assim, então tem sangue, tem braço sendo decepado, tem cabeça sendo decepada. Acontece e eles mostram. Não tanto quanto Castlevania, se eu não me engano, assim, pensando aqui rápido. Mas é bem gráfico, tem bastante sangue, tem bastante decepamentos, então, sim, acontece. O quarto motivo pra você assistir esse filme é porque ele é muito bonito. Eu sei que eu acabei de falar que tem um monte de braço voando, sangue pra todo lado, mas a animação em si é muito bonita, então os traços são bonitos. Quando tem uns frames assim de paisagem, são lindos, lindos, lindos. Então é uma animação que enche os olhos, as cores são bonitas, o traço é bem firme, bem bonito. Particularmente é algo que me agrada e que eu gosto muito. Então eu fiquei muito satisfeita assistindo, sabe? Aquele tipo de animação que eu acho bonito e me dá prazer de assistir por ser algo tão bonito assim. Não sei se é o seu tipo de animação, e tá tudo bem se não for, mas é bonito. Tem uns frames realmente que são muito bonitos, tem umas cenas assim que você olha e fala, nossa, que coisa bonita de assistir. E mesmo quando é algum momento assim um pouco mais escuro, tipo tá de noite, tá no pântano, eles conseguem fazer de um jeito que não fique escuro, que você consegue enxergar. Então você tá sempre conseguindo ver tudo que tá em cena. E isso pra mim é ótimo. Eu odeio cena que é muito escura, que eu não consigo enxergar, que eu me vejo refletida na tela, sabe? Eu odeio quando isso acontece. E isso não aconteceu com esse filme. Então pra mim é um grande bônus isso. E o quinto motivo pra você dar uma chance pra esse filme são os personagens. Como eu falei, o foco aqui é o Vesemir, que é o bruxo protagonista. E ele é, assim... um personagem muito legal. Eu gosto desse tipo de personagem, que ele sabe que ele é o fodão. Ele sabe disso. Então, ele é um pouco arrogante, ele é meio mala, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que se preocupa com fazer o certo, se preocupa com os outros, apesar de fingir que não. Você vê que ele se preocupa sim com os outros. Então eu gostei bastante dele, é o tipo de personagem que eu gosto. E como eu já demonstrei aqui, ele é absurdamente bonito, então... adorei que ele foi o nosso protagonista. Tem uma bruxa que aparece ali que, num primeiro momento, eu olhei e falei... Não pode ser a Yennefer, porque ela é uma morena de olho lilás. Eu fiquei tipo, véi, não é possível que é a Yennefer nessa época. Mas não é a Yennefer. Acontece que é a Tétris e ela é uma personagem bem interessante, porque ela é contra os bruxos, mas ao mesmo tempo ela vai se unir ali em determinado ponto ao Vesemir para investigar o que tá acontecendo, porque tem um caso ali que tá assolando todo mundo, tá assustando até os elfos. E ela é uma personagem bem interessante. Mas assim, teve ali um momento que eu já tinha sacado qual que era dela e não me surpreendeu o resto da história. Mas eu gostei bastante dessa personagem também. Como eu já falei aqui, gostei muito de ver os outros bruxos, eles são muito legais, muito divertidos. Tem um que tem uma pegada muito de anime, com os cabelos vermelhos, assim, um fofinho. E essa interação entre os bruxos é muito legal mesmo. E eu acho que, assim, o foco mesmo tá na Tétris e no Vesemir, mas eu gostei muito de todos os personagens que apareceram ali, por mais brevemente que tenha sido. Foram bem aproveitados, tiveram um propósito na trama e valeu a pena. Menos o rei, que eu não faço ideia do que aquele rei tava lá, mas tudo bem. Nessa época tem que ter um governante pra mostrar que tem alguém no poder, né? E só um motivo bônus aqui, se eu ainda não te convenci, é um filminho super curto, né? É um filme animado, então já é mais curto por causa disso.
Ele tem ali uma média de 1h20, então super rapidinho. Eu literalmente assisti na minha hora do almoço, né? Como eu já falei. Eu peguei ali, sabe quando você tem a sua hora do almoço, o intervalo de almoço no trabalho? Eu peguei e assisti. Então é super rapidinho, super curtinho, dá pra você ver na hora do almoço. O que eu não recomendo, como eu já falei, porque, né, violência gráfica, sangues e tal, mas a intenção aqui é só falar que é um filme curtinho e dá pra ver rapidinho. Mas e aí, você já assistiu The Witcher Lenda do Lobo? Se sim, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou. E aquele final, ali, a cena final, a última frase do Vesemir, eu fiquei tipo... É isso, é isso! Não vou falar o que é, mas quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Eu fiquei tipo... Essas conexões que a gente gosta. E se você ainda não assistiu, corre lá assistir e depois volta aqui pra me contar o que você achou, beleza? E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa seu like aqui porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima. Just a coin to you, Witcher, oh value plenty, oh value plenty, oh oh oh. Just a coin to you, Witcher.